2021 mal começou, ele tem só 28 dias. E nesses 28 dias parece que já passou um ano inteiro. Mas nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês os meus melhores de 2020. Oi pessoal, sejam bem-vindos a este canal. Se você não me conhece, meu nome é Laura. Se você me conhece, meu nome também é Laura. Aqui eu falo bastante sobre livros, quadrinhos, literatura e coisas da vida em geral. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre 4 listas. Na verdade, 2. 2020 acabou. Graças a Deus, é isso que importa, não é mesmo? No fim das contas. Quando eu olho pra trás, pra 2020, eu tenho várias sensações e memórias não boas. Ruins, péssimas, pra falar a verdade. E um dos motivos por que eu quis fazer essas listas foi porque elas me ajudam a lembrar das coisas boas de 2020. Não, pelo amor de Deus, longe de mim com esse papo de coach de que você tem que tirar uma grande lição do seu sofrimento. É só que muitas das coisas que salvaram o ano de 2020 pra mim, que me salvaram em 2020, foram justamente os livros, as séries, os quadrinhos e os filmes. Ou seja, as coisas que eu assisti e que eu li durante aquele ano. Eu sei que isso é uma coisa da vida, sabe? Que não é nada especial eu ter me apegado a isso tudo que aconteceu com todo mundo. E que mesmo em situação de não pandemia, a gente também tem esse apego aos livros e aos filmes e às séries. Mas é que... E aí eu vou compartilhar uma coisa um pouco pessoal com vocês. No ano de 2019, eu mudei de trabalho, mudei de país e comecei um doutorado. Foi o ano mais cansativo da minha vida. Eu lembro de que não importava o quanto eu dormisse, o quanto eu descansasse, eu passava 24 horas por dia durante meses com a sensação de que eu estava cansada, exausta, fisicamente mesmo, sabe? Eu lembro muito da sensação de que o meu corpo e a minha mente já estavam, tipo, definhando. Eu tava chegando muito próximo de um ponto em que eu quase literalmente não aguentava mais. Porque eu fiz isso tudo, todo esse processo que foi super difícil, completamente sozinha e de maneira muito rápida, sabe? Foi quase de uma hora pra outra. Então, eu tinha planejado que o ano de 2020 ia ser o ano em que finalmente as coisas iam melhorar, que tudo ia voltar ao normal, né? E aí não deu. Quando eu assistia um episódio de uma série, eu mandava mensagem no grupo pra conversar com os meus amigos no WhatsApp, não era só uma série, sabe? Eu valorizava muito aquelas pessoas e aquele contato, porque eu senti muita falta durante muito tempo. Então, eu sei que isso é super clichê, mas é clichê justamente porque é verdade. Essas coisas, esse conteúdo que a gente consome para colocar de forma bem contemporânea, na verdade são pontes, sabe? São coisas que nos ligam. Tem um poema super bonito, eu não lembro como é que é o nome do cara agora. Vou já pesquisar, peraí. Mário de Sá Carneiro é o nome do rapaz. Era um poeta português que era super amigo do Fernando Pessoa. E eu lembro que tem uma música da Adriana Calcanhoto, que é uma musicalização de um poema dele, que é assim, vou recitar inteiro pra vocês agora, se prepara pra performance. Eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio. Pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Lindo. Mas o que eu quero dizer com isso tudo? Que eu usei muito dessas 4 coisas que eu falei aqui pra vocês e que a gente vai comentar nesses próximos vídeos aqui do canal pra me conectar com as pessoas, sabe? Pra criar essas pontes. E o tédio também fez parte muito desse ano, porque a gente tava o tempo todo em casa, sem poder sair. O próprio tédio é uma coisa que simplesmente não existia na minha vida em 2019, sabe? Quando eu tinha tempo livre, quando eu tava sem nada do trabalho ou do doutorado pra fazer, eu tava ocupando a minha cabeça com paranoia, com ansiedade, com planejamento, com botando tudo no papel. Tava me sofrendo por antecipação. Então, até mesmo o tédio foi uma coisa que me ajudou a me conectar, sabe? A criar essas pontes de mim para o outro, forçando um pouquinho o poema do Mário de Sá Carneiro. E para esse vídeo não ficar gigantesco, agora eu vou falar para vocês sobre os meus favoritos de livros e quadrinhos, ou seja, as minhas leituras favoritas, e aí você vai se inscrever nesse canal, ativar notificações, fazer todo aquele processo para você não perder o vídeo que eu vou falar sobre os filmes e as séries que eu assisti. Eu registro as minhas leituras porque é uma coisa importante para mim. Um dos motivos por que eu faço isso é porque eu sou pesquisadora também, então além de professora eu tenho essa outra profissão, que é de pesquisadora, sobre leitura e literatura e quadrinhos. Então, eu tô sempre lendo muita coisa diferente, muita coisa diversificada. Nesse ano de 2020, eu li um total de 30 livros e 13 quadrinhos. A minha primeira impressão é de que 30 é um número bom, mas de quadrinhos eu acho que foi muito pouco. Como uma pessoa que tô tentando me dedicar a essa pesquisa de quadrinhos, eu acho que eu preciso ler muito mais do que isso. Então, dicas de quadrinho também é outra coisa que eu tô aceitando. Na verdade, qual é o seu parâmetro? Isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber, sabe? Então comenta você aqui embaixo, por favor, pra eu ter parâmetros com quem me comparar, fazer uma comparação saudável. Então, vamos para o que interessa, que é, na verdade, o motivo por que você clicou nesse vídeo, não é mesmo? O primeiro, ou seja, já vamos para o número 1, é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, que foi um livro publicado em 1963.
Esse livro, na verdade, eu virei o ano de 2019 para 2020 lendo, então eu lembro que eu terminei de ler ele no dia 1º de janeiro, mas como foi mais da metade, eu considerei como leitura de 2020. E eu achei muito simbólico eu ter começado esse ano tão difícil com um livro tão difícil, né? Esse é um livro que, para quem não conhece a história, é uma novela semi-autofictícia, baseado na vida da Sylvia Plath, só que ao mesmo tempo uma ficção em cima de uma experiência que ela viveu quando eu estava na universidade. Fala sobre uma menina do interior dos Estados Unidos, nos anos 50 ou 60, que ganha uma bolsa de estudos na verdade uma bolsa de trabalho, para trabalhar numa revista em Nova York. Ela faz uma faculdade, se eu não me engano, de inglês, ela estuda língua e literatura e jornalismo, essas coisas. Ela quer ser uma grande jornalista e ela consegue basicamente o que toda garota na condição dela queria, que é um emprego super glamouroso, que ela ganha um monte de coisa de graça, tem a oportunidade de trabalhar com grandes nomes das revistas femininas da época, e nada daquilo satisfaz, nada daquilo dá felicidade pra ela, porque na verdade ela também tá passando por uma depressão muito profunda. Eu li ele numa ediçãozinha de bolso, de sebo, de papel jornal, todo amarelado, quase caindo aos pedaços, que eu achei por $1 perto da minha casa. E ela é super importante pra mim, eu tenho um apego afetivo, material a essa edição por causa disso, por ter encontrado esse livro no momento que ele foi tão importante pra mim. Ele é um livro clássico, então ele tem muitas citações super famosas, muitas frases de efeito que o pessoal gosta de tirar de contexto da Sylvia Plath. Mas tem uma passagem do livro que eu particularmente me identifiquei bastante e que eu gosto, que é muito significativa pra mim, que é quando ela tá no escritório e tem um fotógrafo e a chefe dela, e o fotógrafo pergunta pra ela o que ela quer ser. E aí ela fica meio sem saber o que responder e a chefe responde por ela falando, ela quer ser tudo. E ela responde, eu disse que eu queria ser poeta. Não que eu queria ser poeta, propriamente dito, mas eu me identifico um pouco com essa sensação de você não saber o que você quer e o único lugar em que você consegue se encontrar é justamente na linguagem, na poesia e nas coisas que são poéticas. Vamos para o livro número 2, já estamos ficando um pouco emotivas. Eu achei que fosse dar uma aliviada na emoção aqui, mas na verdade a gente vai cair ainda mais fundo, que é O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. A primeira publicação é de 1956 e a história é sobre o David, acho que esse é o nome dele. Ele é um cara que tá numa fase muito complexa do casamento dele, então ele tá na França com a esposa e ela decide ir pra Espanha, passar um tempo pra refrescar a cabeça, e ele fica sozinho e vai pra Paris. Em Paris ele conhece um menino por quem ele tem uma paixão muito intensa, muito ardente, só que muito proibida ao mesmo tempo, porque são dois homens tendo um relacionamento nos anos 50, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Era muito complicado, existiam leis contra isso, a sociedade não via com olhos bons de jeito nenhum. E o Giovanni, que é o nome desse menino, tem um quarto onde eles passam a maior parte desse relacionamento. E eles falam muitas coisas uns sobre os outros, sobre o que eles estão sentindo e ao mesmo tempo sobre quem eles são e quem eles querem ser. Eu já mencionei esse livro aqui no canal, eu falei sobre ele no meu vídeo de 1 milhão de finais felizes, que inclusive menção honrosa a um dos melhores livros de 2020, que eu só não coloquei na lista porque eram só 5. E eu falei sobre como o livro do Victor e o livro do James Baldwin são praticamente opostos, apesar de eles terem a questão da homossexualidade masculina em comum, porque enquanto no livro do Victor os finais felizes estão ali, eles são uma possibilidade, apesar de ainda ter muita dificuldade no caminho dessas pessoas, no caso do Quarto de Giovanni, é sofrimento do início ao fim. Então, é um livro que você mergulha e você se sente naquele quarto com as paredes descascando, que o sol praticamente não entrava e que esses dois homens tinham esse relacionamento tão proibido, mas ao mesmo tempo tão intenso. Eu achei esse livro numa casinha, é tipo uma casinha de pássaro que tinha do outro lado da minha rua. Vou colocar uma foto aqui pra vocês do dia que eu encontrei ela, que por acaso foi o dia que nevou na minha cidade, o único dia que nevou em Athens. Então eu tava indo pra universidade um dia e eu sempre passo nessas casinhas pra ver se eu acho alguma coisa e achei esse livro. Então outro motivo pra eu gostar tanto dele é justamente essa memória desse dia que nevou e eu encontrei ele. Nem sei se foi no mesmo dia que nevou, mas a foto que eu tenho tá nevando, então agora narrativa tá aí construída. O livro favorito de 2020, o número 3, é igualmente profundo, mas ele se aprofunda no psicológico não de indivíduos e das pessoas, mas de um país. Foi o Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que foi publicado em 1955, e eu li em espanhol numa edição que meu pai trouxe do México pra mim, então também é especial por causa disso, porque foi numa aula de História da Literatura Mexicana que eu fiz, que foi muito bacana, e a história é sobre um homem que perde a mãe e vai tentar descobrir quem é o pai dele. Todas as pistas que ele tem levam ele a uma cidadezinha completamente abandonada,
que aparentemente ele tá conversando com as pessoas que moram ali sem saber se elas estão vivas ou se elas estão mortas. É muito estranho, tem muita essa questão do mágico, e ele vai conversando com essas pessoas até descobrir a história do Pedro Páramo, que é uma espécie de coronel, um grande fazendeiro, que é muito um símbolo do patriarcalismo, do homem, da constituição da pátria mexicana, dessa noção de identidade nacional que se tem, e tudo isso é refletido e é contado através desse cara descobrindo essas histórias sobre quem foi o Pedro Páramo, que provavelmente é ou não é o pai dele. É um livro muito bacana, de escrita muito simbólica, muito metafórica também, e ler ele em aula, dentro do contexto da história do México, foi muito legal. Foi a primeira vez que eu tive contato com literatura mexicana, então por isso que ele entrou pra minha lista de favoritos do ano passado. Que número que eu tô, nem lembro mais. 4. Outro dos meus livros favoritos de 2020 foi Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu nunca lembro qual das irmãs Brontë que escreveu cada um, mas é um livro de 1847, ou seja, da Inglaterra vitoriana. E eu não vou falar muita coisa sobre Jane Eyre aqui, porque eu tenho um vlog, que foi o primeiro e único, eu acho, vlog que eu fiz aqui nesse canal, que eu tava lendo esse livro e, na verdade, um dos motivos pelos quais ele entrou na minha lista de favoritos foi pela experiência de ter lido ele, que foi, na verdade, escutado em audiobook. Foi um dos primeiros audiobooks que eu escutei na vida e foi muito bacana, sabe, acompanhar os personagens. Eu já tinha feito isso com O Morro dos Ventos Vivantes, antes, que também é da outra irmã Brontë, mas Jane Eyre, pra mim, foi uma coisa que foi muito impactante, sabe, escutar a narração. Eu lembro de um dia em que eu estava lavando meu banheiro e foi justamente na hora que a Jane estava se declarando pro Mr. Rochester e ele pra ela, e aí eles estavam trocando aquelas juras de amor e ela também dizendo que não queria ser um pássaro preso numa gaiola. E foi tão bonito, sabe? Eu acho que foi tão casual, fui pega de surpresa mesmo, que eu abri a porta do banheiro, assim, tipo, toda molhada, olhando pra cara do meu marido, chorando, assim, e ele achando que eu tinha me machucado, alguma coisa do gênero. Mas então esse livro entrou pros meus favoritos por causa da experiência de ler no audiolivro, no caso de escutar, e porque eu amei a Jane, ela foi uma das minhas personagens favoritas de 2020 também. E o último dos livros favoritos foi um dos últimos livros que eu li no ano, que foi o Porém Bruxa, da Carol Kiovato, que eu inclusive recomendei também no meu vídeo sobre livros para o desafio do Ler Mulheres, que se você não assistiu, também vai estar aqui recomendado para você correr lá ver, porque tem mais de 27 escritoras recomendadas para você. A Carol, então, é uma brasileira super contemporânea. O Porém Bruxa, se eu não me engano, é de 2019 ou 2020 mesmo. Conta a história da Isis, que é uma bruxa, que nesse universo em que ela habita, todas as religiões meio que são verdade e coexistem. Todos os deuses, eles, cada um tem os seus seguidores, cada um tá no seu cantinho, cada um interfere na terra da sua maneira. E as bruxas são essas pessoas que são responsáveis por lidar com essa divisão entre o mundo espiritual e o mundo material, digamos assim, em fazer com que os espíritos malignos, os que têm más intenções e os que querem causar o caos, não interfiram na vida das pessoas e vice-versa. Então você acompanha a vida dessa menina super novinha que... Mentira, ela deve ter uns 30 anos. Enfim, ela é uma bruxa na cidade de São Paulo, que é uma megalópole. Então ela pega Uber, ela manda WhatsApp, ela pede pizza com os amigos, mas ela também faz poções, ela também atravessa portais, ela tem um relacionamento romântico. Então eu adorei ler Porém Bruxa. Tá no Kindle Unlimited, foi uma das leituras mais legais de 2020, que eu sempre vou recomendar quando tiver oportunidade. Acabou os livros, agora vamos falar de quadrinho. Pra começar, eu vou contar pra vocês que Power Paola, essa quadrinista equatoriana, colombiana, latino-americana, foi uma das maiores descobertas de 2020 pra mim. O que na verdade é uma grande falha minha, porque eu ouvi falar sobre ela pela primeira vez em 2018, no FIC que eu fui. Então por que eu não li esse livro antes, sabe? A edição que eu tenho... Ah, tá bem aqui. Tá aqui, ó. Tadam! Já mostrei em vídeo antes pra vocês, mas eu não falei que essa ediçãozinha aqui eu encontrei num sebo aqui perto da minha casa, custou apenas R$10, o que na verdade foi um grande achado, porque essa edição é muito boa. A tradução ficou por conta da Marcela Vieira, do Nicolas Guiano Linhares, pela editora Nemo, e é uma história sobre crescer se sentindo como se você não pertencesse a nenhum lugar, aquela coisa que quase todo mundo que é adolescente passa. Só que nem todo mundo que é adolescente é filho de um padre, certo? A Paola, então, conta a história dela, de quando ela era menina, querendo não fazer parte daquela vida super conservadora, religiosa em que ela estava, sabe? Ela queria ser muito mais rebelde e ela queria ser artista. Essa eu acho que é a maior rebeldia que ela tem nesse livro. Fala muito sobre a família dela, sobre a mãe, o pai, a irmã, sobre o que aconteceu com cada uma dessas pessoas, sobre como que foi crescer, sabe, na Colômbia naquela época. E por isso o nome do livro Vírus Tropical, porque quando a mãe engravida, ela não queria engravidar,
um dos médicos fala pra ela que devia ser um vírus tropical, devia ser só uma gravidez imaginária, não sei como é que chama. Depois eu tenho um outro quadrinho de uma autora latino-americana também. Na verdade, eu acho que só um deles não é latino-americano, que é um alemão. Mas enfim, o Alienation, da Inês Estrada, que assina como Ineshi, é uma ficção científica muito contemporânea, ou por mais que isso possa parecer um pouco contraditório, mas é porque ela pega um ponto que a gente tá e joga pra frente. Então, nesse livro, você vê nós, na minha geração, que somos os millennials, e os memes, e os nossos vídeos, e a nossa cultura digital, ser, na verdade, o passado. Então, as avós dos personagens somos nós, sabe? E esses personagens, eles habitam num mundo que tá totalmente super populoso ou super povoado, que já tá totalmente exaurido de recursos naturais, que as pessoas estão tendo que viver amontoadas. Tanto que é por isso, por causa dessa destruição, que elas vivem muito mais tempo no mundo virtual do que no mundo real. Esse mundo virtual é acessado através de uma glândula implantada no cérebro, e aí esse quadrinho vai explorar todas as discussões possíveis sobre o transhumanismo, não só no sentido do ciborguismo, né, que é o uso de implantes e de próteses tecnológicas para fazer melhorias ou alterações no corpo, na biologia do ser humano, mas também o impacto que isso tem no mundo e na natureza, porque uma das coisas mais legais do transhumanismo é justamente pensar que se a gente continuar sendo ser humano como a gente é e desenvolvendo a tecnologia como a gente está desenvolvendo, o planeta vai entrar em colapso, né? Então, esse quadrinho fala muito sobre essas duas coisas, ao mesmo tempo que fala muito sobre a nossa cultura, sabe? Eu acho que eu li esse quadrinho para uma aula sobre quadrinhos, que também foi uma das coisas mais legais de 2020. Todo mundo que a gente estava mais ou menos na mesma faixa etária, a gente concordou, e o nosso professor também, que é muito difícil um autor, no caso uma autora, chegar tão certeiramente na veia dessa geração. Essa menina, ela tava no lugar certo, na hora certa, porque ela escreveu um tratado sobre a gente, sobre o agora, fazendo um quadrinho distópico sobre o futuro. Eu recomendo demais, demais, demais. Eu li no Kindle, porque infelizmente tá publicado nos Estados Unidos, não tá traduzido pro Brasil, mas eu tô fazendo, na verdade, uma campanha pra esse livro ser traduzido, porque é um quadrinho muito maneiro que com certeza vai bombar aqui. E na verdade eu acho o traço dela bem parecido com o da Paola, então quem gostou do vírus tropical e do estilo de desenho, que é essa coisa um pouco mais... Ih, eu não vou falar de desenho não, Deus me livre, não sei falar de desenho. E ela é meio maluca, pra falar a verdade, sabe? Ela trata muito do gore, da sexualidade, do erótico, do natural e, sei lá, é meio doido, mas é muito interessante. Eu gosto dessas doideiras. Foi um quadrinho muito legal de ler. Para o terceiro melhor quadrinho de 2020, a gente vai continuar no México, que na verdade foi uma coisa muito legal pra mim, porque já é difícil você ter o quadrinho sendo lido na academia, né, no ambiente acadêmico. E ano passado eu tive muitas oportunidades de ler quadrinhos para as minhas aulas de doutorado e eu não tive nada a ver com isso, sabe? Foram os meus próprios professores que tiveram essas iniciativas, o que foi muito bacana. Mas enfim, na aula que eu li o Pedro Páramo, que foi sobre a história da literatura mexicana, o último livro que a gente leu foi justamente um super contemporâneo. Aqui então a gente tem um grupo de mercenários que usa da tecnologia nesse universo futurista distópico também, e também da influência e dos poderes dos nahuales, que é como se fossem umas entidades espirituais baseadas na cultura indígena mexicana, ou melhor, na verdade, na cultura indígena generalizando, porque apesar de serem várias etnias, assim como no Brasil, é uma coisa fictícia, né? Uma coisa criada por esse artista aqui. Então eles fazem isso pra meio que entrar em missões, e aí tem toda a questão política, e aparecem nesse quadrinho personagens políticos reais da história do México. Tem uma cena super maravilhosa que eles tocam fogo no, acho que é o Parlamento do México, que tem uma imagem assim com caveiras, meio que pra representar a questão da morte, porque pra quem não sabe, o México é um dos países que tem uma taxa de homicídio das mais elevadas do mundo. Então tem toda essa crítica social foda, mas ao mesmo tempo é muito bem feita, muito bem trabalhada, uma arte muito legal de ler, que tem um estilo meio 3D. Eu me sinto tão burra falando sobre desenho, mas enfim, é um desenho meio 3D. Foi difícil de ler, eu acho que foi uma das coisas mais desafiadoras pro meu espanhol que eu já li, porque ele tá todo num linguajar super urbano, super cheio de gírias e contemporâneos e expressões mexicanas que eu totalmente não tô acostumada. Foi muito bacana de verdade. São 2 volumes, eu li os 2, se chama... Eu não falei o nome até agora, Los Perros Salvajes, do Edgar Clement. Primeira vez publicação de 2017 e é uma série, aparentemente ainda vai ter mais um volume. Quem
Quem quiser acompanhar, me fala depois se você lê, porque eu quero muito que mais pessoas leiam esse quadrinho. Depois a gente vai ter Uma Noite em L'Enfer, que é um quadrinho do Davi Kalil, um quadrinista brasileiro. Foi publicado pela primeira vez em 2016 pelo selo Dead Hamster, porque na verdade foi uma campanha coletiva no Catarse. Depois ele foi publicado, eu acho que por alguma editora, mas a edição que eu tenho aqui em casa foi essa que eu e meu marido compramos na CCXP, direto com o Davi, então ela tá até autografada. Eu só não vou pegar pra mostrar pra vocês, porque eu tô morrendo de preguiça. Mas basicamente ele é uma adaptação livre da Noite na Taverna, do Álvaro de Azevedo, que pra quem não conhece a história, como eu não conhecia porque eu não li ainda, são vários artistas e várias personalidades que se encontram numa taverna para contar histórias de amor e de morte. E aí, vários pintores famosos, que são inspirações para o Davi Kalil, vão contar suas histórias de mulheres que eles conheceram. Tem uma pegada um pouquinho bastante misógina aí, da mulher ser tratada como essa coisa para inspirar o homem, mas ao mesmo tempo tem personagens femininas muito legais. Então eu passei um leve paninho para esse aspecto. Mas o que mais me chamou a atenção aqui foi a questão da história desse lugar, que aparentemente existiu de verdade, um bar que era super inspirado no inferno em que os artistas se encontravam, e que cada um deles, apesar de não terem na vida real vivido na mesma época, eles são meio que amigos, eles meio que se encontram. Então tem esse elemento fantástico de você não sabe se é o demônio de verdade que tá ali, e eles vão contando as suas histórias e no final elas têm algumas relações umas com as outras. E a arte desse quadrinho, gente, o desenho desse quadrinho, olha só, eu vou botar algumas imagens aqui pra vocês acompanharem como que o Davi, na hora de desenhar os personagens, se inspirou nos próprios pintores. Então as histórias, às vezes, tem quadros que são releituras de quadros de pinturas desses artistas. Enfim, é um trabalho absurdo, é um trabalho monstro, que infelizmente está totalmente indisponível, mas então se você tiver a oportunidade de ler, leia, porque pra mim foi um presente. Fica aí essa dica de 2020 para você. E aí, pra encerrar essa sessão de quadrinhos, deixa eu falar pra vocês de uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Assim, visualmente, é um trabalho de cor. Se chama Irmina e é da Bárbara Yellin, uma quadrinista alemã. A versão que eu li foi no Kindle também, em inglês. Eu comprei o gibi na Amazon. Não tá traduzido pro Brasil ainda. Espero muito que um dia seja, porque é uma história sobre a Segunda Guerra Mundial, só que de um ponto de vista muito diferente de Maus, por exemplo, que tá ali segurando minha lâmpada, que fez super sucesso no Brasil e que a gente já conhece a perspectiva das pessoas que sofreram nas mãos desse regime que matou milhões de pessoas. Aqui a gente vai acompanhar uma mulher que trabalhou dentro de um escritório do regime nazista. Só que ela não era exatamente uma pessoa de cargo alto, ela era simplesmente uma pessoa qualquer, uma funcionária pública qualquer. Só que, e aí, como é que fica? Ela era uma pessoa normal, mas ela estava envolvida naquilo ali, ela estava servindo ao nazismo de uma forma ou de outra, ela era uma cidadã alemã que estava se beneficiando daquilo tudo. E a gente acompanha essa menina, então, desde antes até muito depois da guerra ter acabado. No antes, você tem uma das coisas mais legais do quadrinho, que é quando ela vai pra Oxford estudar e ela encontra um cara e tem um relacionamento. Nossa, eu shippei tanto esse casal, gente. Ela tem um relacionamento com um homem que é a coisa mais linda do mundo. Os dois juntos, os dois se conhecendo e explorando a cidade. E esse cara é um homem negro. Esse personagem negro, ele tá aqui na história, então, com uma função pra motivar a personagem branca, o que é bastante problemático, sim. Essa coisa utilitarista na aplicação da questão racial. Porém, ela é bem explorada, sabe? E depois você vai ter o background dele, você vai ter a família dele, o desenvolvimento desse personagem no futuro. Mas no início, ela tem algumas conversas com eles que são no sentido de ela dizendo como é difícil, você não entende, porque eu não quero fazer parte do nazismo, não concordo com aquilo tudo, eu sofro muito porque eu sou uma imigrante aqui em Londres. E aí ele olha pra cara dela bem sério, tipo assim... Sério, amiga, olha pra mim. Além disso, o que eu mais gosto nesse quadrinho é a cor. Vou botar só um painel aqui pra vocês verem o uso do vermelho pra representar a bandeira nazista e o fundo, totalmente cinza, totalmente neutro, meio que pra mostrar que o nazismo era uma coisa que chamava atenção, que ele dominava aquilo em que ele estava, sabe? E eu acho que a história é muito sobre isso. Chegamos então ao final das primeiras duas listas que eu queria compartilhar com vocês. Esses foram os melhores livros e os melhores quadrinhos de 2020. Eu vou voltar daqui a pouquinho pra falar pra vocês sobre os melhores filmes e as melhores séries, então se inscreve no canal, ativa o sino, acompanha as minhas redes sociais, que são o mesmo nome em todas elas. E que bom que você ficou aqui até o final, espero que tenha curtido. Me fala quais foram os seus, me fala se você já leu algum desses, se você ficou curioso por algum desses. Eu sei que eu leio umas coisas meio malucas, sem pé nem cabeça, mas é sério, gente. Eu gosto muito de compartilhar essas coisas, porque eu descubro muita coisa assim também, sabe? Através das recomendações que eu vejo aqui. Então, enfim, acabou? Acabou. Até daqui a pouco, gente. Eu li ele em inglês. Diego que se vire pra editar.